tatuar, porque se tatuar já profanou o templo. Os mormons nasceram na mesma época, praticamente, dos adventistas. Foi no mesmo local que aconteceu lá os Estados Unidos. Ele da Universal. Ele, assim, e os porque espíritas tem uma também. diferença, né? Gente que é honesta e que não é, né? Você vê a sinceridade de muita gente. O Caio até fala isso, né? O que salva no Universal é o povo. E assim, ele não come sangue, por exemplo, assim, galinha molho pardo. Ok. Come. Ok. Daí se ele não mente, né, não guarda rancor, né, procura controlar e fazer gestão dos impulsos, são outros 500, né? Claro. Mas é importante realmente não comer o sangue, né? O corpo sendo o tempo do Espírito Santo. Sai da boca, né? É o corpo físico, não o corpo relacional. E quando Paulo fala isso, ele fala assim, você não pode se unir a uma prostituta. Ele não fala assim, você não pode beber ou fumar ou ter tatuagem. Ok. É o corpo físico que ele fala do corpo relacional. Ok. Que você vai falar, o que você vai falar, como você vai agir, como você vai se comportar. Esse que é o corpo sendo o templo do Espírito Santo, que vai produzir. E que a gente entende isso na vida como sendo aquilo que traz consequências reais para o ser, cara. Né? Para o ser. Porque se for com esse parâmetro, quanto mais você chega ao conhecimento, vários hábitos que nós temos e estraga nosso corpo físico. Uma postura errada aqui, está estragando teu corpo, café demais, então tu vai bem paranoia, já era. Nessa linha, eu queria dizer para vocês uma coisa, nessa linha do que o Marcos está falando, uma coisa interessante. O Evangelho, ele é semi-gnóstico. Semi-gnóstico. Ele só tem um diferencial do gnosticismo. Por isso que ele se confunde tanto com o gnosticismo. Por isso que o cristianismo foi, inclusive, sobejamente utilizado pelos gnósticos. Foi. Por exemplo, se você for olhar Paulo, eu até abri o texto aqui, de repente a gente se economiza no texto. Paulo, quando ele dissertava acerca do Evangelho, todo mundo parava para ouvir. Eu sei, cara, eu ia ler o trecho de Atos 17, no versículo 16, quando Paulo em Atenas. Atenas era o quê? O berço da filosofia. Ali era só pensadores, ali era só mente. Ali era só gnose presente ali o tempo todo. E Paulo chegou lá e começou a falar do Evangelho, para articular, vindo lá no Velho Testamento para cá, trazendo sentido. Todo mundo ouvindo ele e falou, rapaz, queremos te ouvir acerca dessa nova doutrina. Levaram ele lá para o Areópago. E ele novamente faz aquele link, aquele Deus desconhecido. Isso! Ele pega o Deus desconhecido. Tem muita gnose. Na verdade, os evangélicos de hoje em dia é que, sinceramente, empobreceram o potencial do evangelho a tal ponto que o evangelho virou quase bruxaria. Virou quase uma feitiçaria de tão empobrecido que o potencial do evangelho ficou como compreensão de dilatamento das coisas, porque só tem eu diria para vocês assim, que só tem um engasgo nodal no evangelho e que definitivamente propõe a racha entre o evangelho ser uma gnose ou o evangelho ser o evangelho. Que é quando Paulo lá discorrendo, vou pular aqui, chega aqui no versículo 31 do discurso dele. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí olha o que acontece lá no seguinte. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Saiu, por exemplo, Paulo com Festo. Pôncio Festo Pôncio Festo
Ernesto Herrera, eles estavam lá conversando, falando sobre o domínio próprio, sobre justiça, todo mundo ouvindo e tal. Daqui a pouco Paulo entra, ressurreição. E aí o que ele vira para Paulo? Paulo, as muitas letras estão te fazendo delirar. É a ressurreição. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Se isso daí não estiver no cerne de todas as coisas, então o Evangelho vira gnose. Vira gnosticismo. Porque para ver, estávamos aqui desde o início explicando a fenomenologia de Ananias e Safira, não estava? Aí todo mundo entendendo, consigo visualizar. Olha, o Evangelho é o descortinamento de fenômenos psicológicos, de dinâmica. E eu que pensava que isso é um fogo que caía assim. Não, isso tem a ver. A coisa vai deixando de ser mágica e ela vai ganhando lógica, e ela vai ganhando operação visível, racionalmente perceptível. Isso é gnose. Até aí nós estamos na gnose da coisa. Até Gnose é? Gnose é conhecimento. Conhecimento. Eu estou até agora tentando... Isso. O gnosticismo é a ascensão do ser pela via do conhecimento. Então, a fé é pelo ouvir. Então, se a gente ouve, a gente acredita. Isso aí. A fé é a primeira relação com a gnose. Isso. A gente vai entendendo e a gente olha, vai amarrando. Isso é prazeroso para o ser humano, né? É prazeroso você ficar... Tem uma relação. Você achar que você está entendendo, e tudo que você está sendo falado condiz com o que está dentro de você. Você fica totalmente... Você acha o guru ali. E é por isso que o gnosticismo ganha muito espaço agora. O que o gnosticismo não engole é que Deus morreu. E ressuscitou. Aí não tem explicação. E Deus era homem. E o homem morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. Aí, explica isso. Isso é uma coisa, é porque isso é tão clássico, e a gente desde que nasceu ouviu isso, que meio que isso se naturalizou na nossa percepção. Mas desculpe, isso é um absurdo. Explica a Trindade. Isso é um absurdo. Aí já entra. Não, você já dá até uma filosofada, inclusive a física quântica, ela hoje tem contribuído para você dar uma gnosada nesses termos assim. Agora, a ressurreição. Ressuscitou. Aí que diz a seguinte questão que eu rapidamente gostaria de compartilhar com vocês. Porque vocês podem acreditar em reencarnação. Podem. Eu, inclusive, eu sou casado com uma mulher que há um tempo atrás ela acreditava em reencarnação. E quando ela me falou isso, eu falei com ela, tá aí uma coisa que não é pelo argumento que eu vou te explicar. Esse é um tipo de compreensão que ele se constrói. Sabe por quê? Se eu pudesse botar uma pitada de gnose no absurdo, a única coisa que me permitiria seria a seguinte: só a ressurreição faz Paulo ficar num calabouço tendo unhas arrancadas, as costas dilaceradas, e num espaço extremamente inóspito, mijado, escuro, sem ar para respirar, trancafiado com uma algema, e lá embaixo com Silas cantando. Ou isso é esquizofrenia, entendeu? Ou isso é um delírio voluntário de quem recebe uma inervação daquilo que crê. Daquilo que crê. Porque se você crê na reencarnação, a sua chance de superação só está na próxima. Só aqui. Acabou. Só no retorno. A ressurreição é: ainda que eu esteja morto, viverei. Tudo o que a gente
gente crê emula resultados na gente. Por isso que Paulo, ele foi um cara completamente nonsense do ponto de vista da lei de causa e efeito. Porque quanto mais ele era perseguido, mais ele avançava. Quanto mais ele era espremido, quanto mais ele era torturado. Ao ponto das pessoas, chegou um profeta para Paulo assim, pegou um cinto, despedaçou o cinto, isso acontecerá o dono desse cinto se ele continuar. Começa todo mundo a chorar no louco. Ai, meu Deus do céu, Paulo. Mas, gente, vocês estão com medo de quê? Reencarnação não banca isso não, meu irmão. Reencarnação vai ser, meu irmão, na próxima eu vou para Jerusalém. Entendeu? Quando eu voltar de novo, aí eu faço, lembra qual é a história do varal? Aí eu vou escolher o Jerusalém, aí eu vou para Jerusalém. Só a ressurreição. Ele já tinha passado da morte para a vida. Cara, isso é fascinante no Evangelho. E se cada um aqui compreendesse o urânio enriquecido que isso representa e debruçasse credulidade nisso, não tem abismo, não tem inferno, não tem vale, não tem câncer, não tem AIDS, não tem corona, não tem nada que te assombre. Porque você é um ente que morre, porém é eterno. Você é o já é, ainda não. Você já está assentado nas regiões celestiais junto com o Pai, porém ainda vive as vicissitudes da temporalidade. É o que pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a morte, nem a A ressurreição. Vocês entendem o poder da ressurreição? Isso é um imbróglio. Isso é um imbróglio. Reencarnação não dá sustentação para a formação desse tipo de olhar. Não dá. A reencarnação é, cara, velho, deleta logo, leva logo para a gente vir de novo. Entendeu? Recomeçar. Reencarnação é você pensar, cara, isso daqui, certamente esse sofrimento que não para tem a ver com alguma coisa que eu aprontei lá no século passado. Então eu tenho que me resignar nisso daqui. E eu tenho que aceitar esse estorvo e de alguma forma até piorar, para que na próxima que eu vier, eu já venha com isso saudado. E aí já possa ter uma... A reencarnação, se você for ver as lógicas que ele produz, ele vai estar sempre te deixando sequestrado, limitado, sobretudo escravizado ao pior medo de ser enfrentado, que é o medo da morte. A ressurreição, sim, o sujeito se vê louco em acreditar só no início. Mas depois que o fato dele acreditar nisso já começa a produzir efeitos. Mas Felipe, você não acha que isso pode, assim, por um lado, para quem vive com essa certeza de que já faz parte da ressurreição, isso é bom, isso traz uma vida, como você falou. Em contrapartida, eu vejo que no sistema, eu acho que para uns traz medo também. O medo de não alcançar a ressurreição, o medo de não ter uma vida digna aqui na Terra e não alcançar a ressurreição. Não ser salvo. Não ser salvo, né? Consequentemente, esse medo, eu diria para você, Júnior, ele é carnal, ele é psicológico. Porque esse medo, ele tem a ver com a nossa ânima, com a nossa alma. É aí que entra o passo de loucura do Evangelho. Porque, por exemplo, a ressurreição, ela não é sensorialmente capturável. A vida não sugere ressurreição, por isso é loucura. É uma loucura que eu costumo dizer que é algo da ordem de um delírio voluntário. Você abraça na forma de um delírio. Dá um exemplo de pensamento de ressurreição.
Um exemplo. Você deu exemplo. Por exemplo, se você de hoje em diante passar a pressupor para você, estabelecer o compromisso de pressupor que você já não morre, que você é eterno, que você só vai substituir esse casulo por um outro corpo, e você passar a ignorar em você todo pensamento e sentimento que destoe disso, e a passar a alimentar em você todo pensamento e sentimento que se conflua com isso, isso vai crescer. A gente faz isso. A gente faz isso, por exemplo. Traiu. Uma pessoa te traiu. Aí você, a partir de agora, homem nenhum presta. Tudo o que vem de esperança em relação a homens que prestam, você ignora. Porque você sente que ainda é o seu lado ingênuo que está querendo se insinuar, e tudo o que vem como raiva de homem você alimenta. A gente faz isso. Certas experiências promovem e inauguram determinadas convicções que a consciência assume o compromisso de passar a alimentar tudo o que entra em convergência com aquela convicção e a ignorar tudo aquilo que destoe daquela convicção. O fato é você fazer isso com a ressurreição dentro de você. E esse compromisso diário a gente não tem como não sentir, mas a gente tem como não alimentar. Então sentir o medo eu não alimento, porque eu decidi crer. E aí, se você for parar para ficar discutindo com esse medo, mas quem é esse? Esse medo é uma Zé Ruela, né? Você está isso tem a ver com se sentir perdoado. Também tem a ver com você. Eu não diria nem se sentir perdoado, se crer perdoado. Se crer perdoado. Daí se você vai sentir ou não, isso é secundário. Tipo, tudo isso aqui que aconteceu na minha vida hoje, todas as mazelas e problemas aconteceram, mas eu não vou me culpar por isso. Eu creio que eu sou perdoado e vou seguir a minha vida, porque eu creio que eu creio na ressurreição, porque tudo já está pago, isso já está consumado. Nada em você vai operar naturalmente nessa direção. Mas com esse crivo estabelecido na consciência, você só vai alimentar em você o que estiver em ressonância com isso. E você vai ignorar solenemente o que estiver destoando disso. Isso é que é o significado de você negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e seguir. Diário. É um maná. É o maná, diário, isso é diário. E isso, no que diariamente você vai fazendo, isso está te moldando. Isso está te moldando. E as forças que vêm na direção de te levar para o contrário disso vão sendo cada vez mais arrefecidas. Eu lembro e a de uma eternidade vai prorromper. Lá na sua casa, quando a gente se reunia na sua casa, que você fez uma ilustração, você fez um grande círculo, que era a consciência, era isso? Acho era que inconsciente. E o pequenininho era a consciência. E que conforme você vai alimentando ela vai crescendo e vai se até se conformar plenamente com o E isso tem a ver também com as sensações, que conforme você vai se moldando, se alimentando. Eu não lembro disso não. As sensações vão afetando. Ainda foi lá em casa ainda. Foi numa reunião lá em casa. Fala de novo, ele fez um grande círculo e fez um pequenininho lá dentro. E aí era o inconsciente, né? Isso, o inconsciente maior, o menor é a consciência, e essa progressão da consciência na direção do círculo maior é o que a gente chama de processo de individuação, que é quando você vai deixando de ser aquilo que os outros gostariam que você fosse para se tornar a sua plenitude. A gente entende que essa perfeita plenitude aqui no tempo e espaço ela nunca vai acontecer. Porque essa conformação da consciência com o eu total, esse é um bem que foi comprado com preço de sangue. E a gente vai mergulhar lá. O grande é o inconsciente. É o inconsciente. Mas eu acabei de fazer. É o vaso perfeito. Em paralelo com as sensações, conforme você alimenta a consciência, a sensação ela vai acompanhar a sua consciência.
É isso. Eu não me sinto saudável. Ele tá falando de Se você for botar na ponta do sentimento, Mas aí é onde começa a fé. Mas que Desse processo. a fé é essa sua insistência de ler e interpretar as coisas nessa direção, independente do que os seus sentidos capturem, do que os seus sentidos produzam. Posso dar um exemplo? Entendeu? Eu estava vindo para cá, cheguei na estação de metrô. Aí lá tem os horários agora que vão passar os próximos trens. Ok. Eu estava lá, não tinha metrô. Então, assim, se fosse coisa, estava um otário esperando um lugar que não tem nada. Ok. Mas estava indicando, daqui a 5 minutos vai passar, o 3 vai passar o Uruguai, depois vai passar o 5, que é o linha 2. Ok. Passou, que aquele não era o meu, eu queria vir para cá. Ok. Eu peguei o outro, esperei, estava indicado. Eu falei, pô, se estiver errado aquela parada, eu vou esperar mais tempo, né? Mas veio mais ou menos tempo e eu entrei. Quer dizer, você não está vendo, mas você tem um índice muito forte, que em princípio é confiável. Você tem uma você direção. Você está se guiando para aquele índice, né? Então, Às vezes o que, por exemplo, poderia boicotar ele seria a ansiedade, velho. Cara, eu não estou com tempo para pagar para ver se isso está certo ou não. Deixa eu pegar um Uber. Aí ele se precipita, aí rola um engarrafamento. De trânsito e de metrô muito mais rápido. E de metrô muito mais Outra rápido. comparação que eu lembro você fazendo, eu trabalho com criança agora e eu vejo muito isso, né? Você falando que a alma é uma criança birrenta. Que quanto mais você insiste ali, você tem que ficar insistindo ali, que daqui a pouco ela vai obedecer, ela vai se ceder ao que você está. E na seja verdade, pro bem, seja pro mal. É exatamente isso. É isso aí, né? Se você, porque a criança, ela ainda não tem uma consciência que permita a ela uma autorregulação. Então essa regulação, ela necessariamente tem que vir de fora. Alguém tem que cumprir essa função do que na psicologia a gente chama de alter ego, né? Uma espécie de ego auxiliar, né? Onde você vai dando continência para a criança. Mas chega um momento que, como diz Paulo, né? Antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. Quando chega esse momento, a própria consciência precisa exercer certos posicionamentos em detrimento do que a alma está se queixando. Agora, é óbvio, esse é o desafio. Quando você, mas Felipe, o sentimento é muito forte, meu Deus do céu. A consciência tem que ser senhor das emoções. Eu só penso o seguinte, a consciência, essa é a proposta. O poder da ressurreição é o poder que foi franqueado a todo aquele que crê de fazer ressurgir da morte a vida. Então, isso em cada ato, né, Felipe? Em cada ato, para quem se pensa morto diante daquilo que sente, a ressurreição ressuscita. Ressuscita. A reencarnação ela vai adiar, né? Só para a próxima. Isso. Mas a ressurreição ressuscita. E isso, como o Bruno disse, é uma operação diária. Porque está aí uma outra coisa que a religião entorpeceu o nosso entendimento. Que a religião tem essa assim, né? Você vai se batizar, então tu já tem que largar o cigarro agora aqui, largar a cerveja e tudo. Batizou nova criatura. Aí o sujeito já sai do aluno perfeito lá do outro lado. Sai Paulo, né? Sai Paulo, né? Afoga Felipe, sai Paulo. Aí já vem. Cara, não. Sai de nada, não sei. Ela atropela as processualidades todinhas. Aí o pessoal chega aqui no caminho, cheio de exigência. Mas Felipe, eu estou ainda comendo. Eu também, irmão. Vamos lá, cara, peraí. Isso aí é um processo. A gente está falando de uma coisa que é. Mas Felipe, eu já estou um bom tempo. Meu amigo, tá vendo? Eu peço a essas pessoas para plantar uma planta. Você, cara, você tem que cuidar de planta. Para você entender um pouco o processo. Planta aí, planta qualquer coisa aí. E observa. Ó, aquilo vai te obrigar a regar todo dia.
com exceção desses dias, o Criador me dá maior força. Lá no terraço eu sei que eu não preciso ir. Mas assim, em tempos de calor, é 2 vezes por dia. Aqui no Rio de Janeiro, então, é 2 vezes por dia. Indo lá de manhã, indo lá à noite. Indo lá de manhã, indo lá à noite. É interessante que quando você vai fazendo isso todo dia, as plantas elas vão se modificando, mas aquilo não te surpreende, porque você está vendo todo dia. Agora, minha esposa, que ela mal sobe no terraço, quando ela vai, nossa, tá diferente aqui, né? Eu falei assim, amor, você está há quanto tempo sem subir aqui? Ah, já tem muito tempo. Eu falei, tá diferente, cresce, ela transforma. Para quem está um tempo sem ver, quando vai ver, então, olha, a proposta, vocês querem uma parábola para melhor compreender o que seja processo? Plantem uma árvore. Plantem, uma plantinha que seja, e vai lá regando, todo dia, e acompanha o processo. Aí vai vir aquela sensação, velho, não nasce nada aqui, cara. A sensação de que nada está acontecendo. Nada está acontecendo, ai meu Deus, será que eu botei muita água? Será que eu botei pouca? Será que ela está numa posição certa aqui, durante o sol? Será que não? Ih, cara, eu não sirvo para esse tipo de coisa, não. Não dá. Tudo que é planta comigo morre, Felipe. Você está se sentenciando pela sua ansiedade. Porque graças a Deus, Papai do Céu colocou certos processos que são parábolas para a gente. Né? Parábolas, assim, o seu remédio é plantar uma plantinha. E acompanhar. Felipe, você falando isso daí, tá voltando algumas coisas do meu passado recente. E na época que eu fazia trabalho de evangelismo, né? E numa dessas idas que eu subia a Mangueira, né, que a gente ia em grupos, né? Eu sempre ficava com um dos últimos, né? Até para ver quem estava à volta, para ver se tinha alguma coisa estranha. Então eu ia, levava o papelzinho da igreja, falava, não sei o quê. Ia sempre o pastor na frente, chamava as pessoas, fazia oração, conversava. E sempre passava por uma birosquinha, né? Aí eu já olhava assim. Não, vocês já estão me interpretando mal. Aí o pastor passou por uma birosca, falou com os caras lá. E eu vim por último. Aí eu falei, cumprimentei, bom dia, tudo bom, pessoal? Aí comecei a bater papo com os caras. Né? Aí eles falaram, pô, tem um cara legal, cara. Agora tem um pastor que passou lá na frente, é chato pra Deus. Então você é um cara maneiro. Eu falei, olha, se eu pudesse sentar, ficava aqui com vocês, é porque eu tô com eles. Então, eu não vim falar pra vocês pra vocês pararem o que vocês estão fazendo. Jesus ama vocês do jeito que vocês são aí, na escola, com a Antártica, o que for, cara. Não sou eu. Quem sou eu para falar para vocês, para isso aí? Quem tem que saber isso é você, cara. Mas teu pastor falou outra coisa. Ele é ele, eu sou eu. Então eu falei, se eu pudesse, eu estava aí com vocês. Porque isso aí não me condena em nada. Nunca me condenou. Mas por que você está lá então? Tá aí. Por isso que eu acho que a gente está me evangelizando. Mas é justamente isso. Quando você vai com uma intenção, ou então com um sentimento de você levar alguma coisa para alguém, na verdade é você que está recebendo aquilo. O teste era comigo, não era com eles. Então tudo aquilo na minha cabeça foi processando de uma outra forma. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo, hein? O que eu estou fazendo não é o correto. Quem sou eu para chegar e falar, para com isso aí, não faz isso, não faz aquilo? Não, é pra mim. Eu vivi uma experiência muito semelhante à sua, assim, não de bebida. Tinha uma menina que ela era lésbica e ela era uma pessoa muito difícil de lidar. E eu caí na asneira de olhar para ela um dia e falei assim, estou orando por você. Ela virou para mim e falou assim, por que por mim? E saiu. Por que eu não parei para um hétero e falei assim, estou orando por você? Por que eu não falei isso para outra pessoa qualquer? Por ela. Por quê? Foi um tapão na cara. Eu falei, mesmo, né? Por que eu não oro por outra pessoa e estou orando por ela? No que ela é diferente
da população. Ok. Né? Então, assim, certas questões assim, faz a gente, né, Você cair. tem um choque de realidade. Pô, eu tô olhando pra ele com um olhar de condenação. Pô, isso, eu tô olhando pra ela com Eu olhar de tô olhando ele condenação. como um semelhante meu. Já é uma discriminação, né? Já é uma... Isso, pura discriminação. Eu quero dar uma de gostosona, a crente, né, a crentona estourando pra você. Levei um pulo no chão. E essa liberdade que você tem é tida pelas pessoas como se você fosse um cara ou uma pessoa que, para você tudo é liberado, tudo é lícito, você pode fazer o que você bem entende. Então, quer dizer, é uma liberdade que tem seu preço. Tem seu preço. Então, entendem de uma forma completamente distorcida. Qual o preço? O preço? Pô, cara, o preço é ser você mesmo, é um preço alto que você paga. Você tentar não julgar e não condenar o olhar do outro sobre coisas diferentes da sua, né? É um preço alto. E eu acho que é o preço mais razoável que tem. Porque definitivamente é o preço que as coisas têm. Cada coisa tem um preço. E as coisas não... na verdade, o preço que o vulto deixou de pagar foi um preço fictício, que é aquele criado pelo peso do olhar de terceiros. Só que se você subtrair o peso de olhar de terceiros, não é que as coisas ficam sem preço. Elas ganham o seu valor real. É isso que, inclusive, é um grande problema da saída dos evangélicos da igreja. Porque como lá dentro eles são doutrinados a precificar as coisas pelo olhar de terceiros, saindo da igreja, não tendo o olhar de terceiros para dar o peso para as coisas, elas saem sem discernimento do peso e da medida que cada coisa realmente tem. E aí ela se lança a determinados excessos até que aquele excesso comunique para ela o valor real daquela situação em si. Que não era necessariamente o peso do olhar de terceiros, mas aquela coisa em si. Por exemplo, quando você vai conversar com um evangélico, se você bate um papo com ele, em relação a boa parte das coisas, principalmente as sexuais, as que têm a ver com entretenimento, você vai falar com eles, a primeira confissão que ele vai te fazer, não, pastor Sandré, e se as pessoas me verem? Uma pessoa, se ela vai no shopping beber, qual a primeira coisa que ela vai pensar? Se fulano passar aqui, é tudo valorado de acordo com o peso do olhar do outro. A coisa, ela não tem uma representação nela mesma. Assim, quer dizer então que se você viajar para um outro país, meu amigo, essa é a prova de fogo para qualquer um. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava no lugar do carnaval, comentei contigo, né? Ok, isso. A ousadia. Isso, a ousadia. Você vai para um local. Meu primo que é pastor, ele que comprou ousadia pra gente beber. Yeah. Aí ele falou assim, o que acontece em Búzios, fica em Búzios. Porque o preço dele é o olhar do outro. Ele não tem ainda aquela sensibilidade do tipo, eu, por exemplo, em relação à bebida, eu posso estar, velho, em Vênus. Mas assim, cara, eu quero ser proprietário da minha consciência. O meu maior tesouro é a minha sobriedade. Eu quero, olha, meu amigo, se já é difícil fazer uma autogestão sóbrio, imagina se eu diminuir as defesas, meu irmão. Não, eu acho que vai ser muito brabo ficar do meu lado. Vai ficar osso tu sentar comigo, porque, meu irmão, os ciclopes lá no submundo vão... Entendeu? Não, velho, deixa aqui, deixa sobre... Não, é uma riqueza para mim. É uma riqueza. Agora, isso não tem nada a ver com quem olha tudo, porque eu tomo meu vinho, olha, pode ser... Entendeu? Eu tomo ali porque é o que eu curto, né? Cerveja, infelizmente, eu não né? Na época em que era para se provar e se degustar isso, eu era crente dessa.
Era muito crente. Aí passou a etapa agora Não desenvolveu o paladar pra coisa. Né? E hoje, sinceramente, pra ficar pronto. Desenvolvi depois. Também é possível. Uma coisa. Depois, Felipe. Uma coisa que eu nunca aprendi a gostar também foi quiabo. Eu não me forço pra forçar com cerveja. Uma quebra é muito pior que você. Há quem diga o contrário. Há quem diga o contrário. Isso é pra gente que Há quem diga o contrário. Quiabo é um burro. Cai dentro. Delícia. Não, eu não, nessa altura do campeonato. Então, a verdade é que toda escolha tem preço. O problema é que a religião perverteu o peso e o significado que o preço tem, inserindo o olhar do outro como sendo um absoluto na precificação das coisas. Aí o sujeito ele não trai porque pode ser descoberto. Só isso. Ou então Pode ele ser trai, mas descoberto. fica sempre naquela. Não, ou então é isso, mas ele fica ali. Mostra aquela imagem de puritano, de cara. Tem contatinho. Mas. Não, a hipocrisia vira um modo de sobrevivência. É um cachorro com mordaça, né? Isso aí, É um isso. cachorro com mordaça. É o que eu costumo falar, isso pode ser uma reflexão para uma outra. A diferença entre o eu não posso e o não me convém. Tem uma diferença muito grande. O eu não posso é a lei. É algo de fora para dentro estabelecendo e impondo um limite. O não me convém tem a ver com uma conclusão minha. Uma decisão. Decisão do tipo, mas Marcos, pode, Marcos? Eu sei que pode, mas não me interessa. Né? Que eu costumo falar com muita gente lá no consultório, o dia que apareceu um anjo na igreja, né? Eu já falei muito isso aqui, né? E o anjo disseram, meus servos, a partir de hoje, pode tudo. Acabou. Tu vai ver as piores surubas que tu Já vejo. Eu já vejo. que não podia, agora pode, porque não é o não me convém que rege, é o eu não faço porque eu não posso. Eu morava ali na usina, né? E tinha um amigo meu lá que era cristão também, me mudei. Aí pouco tempo eu passei lá, encontrei um outro amigo, aí eu falei, pô, tu viu o Valdeci, esse amigo meu que era cristão? Ele, pô, Valdeci saiu da igreja, cara. Eu falei, ele despirou. O anjo falou pra ele, desapareceu o anjo. Saiu da igreja, depois que saiu, então. Depois que saiu. Aí esse vai ser o Valdeci, que aí a gente já não precisa ser profeta né? Porque o que acontece? Ele vai lá para o extremo. Todo esse excesso vai impor para ele o peso que cada coisa tem. E aí ele vai precisar depois retornar com tudo, com um excesso de devoção para poder purgar a culpa que ele amealhou, pelo quanto que ele se autoviolou nessa compulsividade de botar para fora o que ele reprimiu. Mas também não pode ser também o entendimento de crer na ressurreição. Na ressurreição. Do Valdeci? Do Valdeci. De crer que não, calma aí, tá tudo olha, mas consumado, a ressurreição não despiroca ninguém. Não, mas aí o Felipe, ele vai, mas vai voltar depois de que Aí já liberdade, né? Aí, Marcão, só o tempo vai dizer se é um estilinho ou se é um pêndulo. Não, se é um estilinho, tem que dar um nome antes de tocar, porque pela visão religiosa, tocar é beber um chopp. Essa aí pegando todas, passar o roubo em geral, não é? Ele era casado, tinha 3 filhos, arrumou mais umas 3 mulheres. Isso é tipo, exatamente. Esse inspirou. Esse aí. Eu tô confuso. esse aí. Que ele agora está pensando o seguinte: só eu que pago minhas contas, irmão. Ninguém me fala, agora ninguém vai poder me condenar. Porque aí é que você vê que a ênfase do sujeito era o olhar do
história de ninguém paga minhas contas, e o que o sujeito está fazendo é uma violação daquilo que a gente sabe que gera consequências, assim, velho, você vai viver toda, era a consideração que você dava para o olhar para o outro. Mas isso não exime o peso e o significado que as nossas escolhas têm a ver. Ele tá mal. Ah, mas eu não duvido. Não, mal assim. Eu encontro com ele, aí a gente conversa, tudo assim, tá preso, então. Tá em cadeia, fez uma casa com uma mulher, tá morando com a mulher e não sabe se tá na casa, se fica na casa da mulher, se na casa da outra, tem mais outro que. Assim, ele está conhecendo a alma dele, porque na verdade, quando ele estava na igreja, ele ficava pensando, se eu fosse crente, se eu fosse evangélico, eu ia fazer. E a coisa funcionava na cabecinha dele de maneira perfeita. Na cabecinha dele, ele ia sair, só ficar com a mulher, ia voltar para casa. Agora ele foi para a prática, e a prática mostrou para ele que 1 mais 1 não é 2. Mas como é que ele ia aprender isso num ambiente que só diz para ele, é pecado? É pecado. Mas é pecado. Então tá, é pecado, né? Deus manda pro inferno, hein? É pecado. Felipe, você lembra uma vez que eu até comentei, eu vou comentar aqui, que a religião, ela deixa a gente cego mesmo. Lembra uma vez eu estava comentando que eu estava vendo um programa da Leda Nagli quando ainda tinha TV educativa. E ela chamou algumas profissões assim diferenciadas. E uma delas foi um detetive. Mas era uma mulher. Não sei se era o dia da mulher, então ela chamou uma mulher detetive lá. Ela pediu para contar um caso inédito assim. Aí o detetive foi contar que uma mulher, crente lá, não sei de que igreja, chamou ela porque achava que o marido estava traindo ela. A mulher seguiu. Realmente ele entrava no motel e saía do motel, mas não tinha ninguém no carro, nem abaixado não tinha, porque ela ia seguindo ele e ele ia embora. Ele falou, então é a camareira. Porque não entra ninguém, não sai ninguém. Ou estava na mata. Por fim, ela chega para a esposa, e isso já faz muitos anos, se eu não tiver alguma coisa assim, né, é porque já faz muito tempo que ela falou. Que eu lembro. E aí ela falou assim, olha, realmente, ele vai para um hotel e tal, mas a gente é da igreja. Eu falei, eu sinto muito, mas ele vai para o hotel, mas não entra com ninguém, não sai com ninguém. Aí ela pressionou ele. Ele transava com uma boneca inflável. Ah, meu Deus. No motel. No motel. Porque a questão é Por quê? Porque a questão é que ele era crente, mas ele queria saber qual era o sabor do adultério. Mas ele não queria ir para o inferno. Então ele achava que se ele transasse com a boneca inflável, ele não ia para o inferno. E eu falei, gente, como que olha a negociação com a neurose. Produz isso. Aí o cara vai transa com a boneca inflável. Com a boneca inflável. Mas ele não transou com a boneca inflável pensando na boneca inflável. Ou nem na mulher dele, né? Pensou em alguém. Não, ele cagou para aquele texto que fala que Jesus diz especificamente se você pensar. Ele não entendeu o evangelho. Sem ir para motel. Ele tem um vídeo lá, deve ter canal. Entendeu? O filme lá. E a relação dele mas é um juiz interno. É doideira. Ele se relaciona com a ideia de Deus que o pastor dele pintou para ele. Aí fica essa coisa assim, grotesca. Censor, né? Um censor com ele. Grotesca. Sim, é uma palhaçada, cara. Dá para ele sozinho ali fantasiar, né? Coisa de menino. A boneca inflável, ele vai fantasiar a boneca inflável na cabeça, lá, nos caninhos dele ali, privado na cabeça. Para vocês verem as loucuras Minha boneca inflável, doido. Que a religião, colocando essa desproporção na avaliação do sujeito, da realidade das coisas, o que ela promove? Mas aquilo que você está dentro de você, sabe? Desequaliza a realidade todinha. Mas, gente, eu creio que a síntese da nossa conversa de hoje é o poder da ressurreição para todo aquele que crê. A despeito do que sente. Para todo aquele que crê. E isso vai para muito além do sentir. Para muito além do sentir. Isso já tem a ver com o aqui e agora.
Não é uma mentalidade que te prende numa psicologia onde você se faz refém de um passado, onde você nem sequer tem propriedade de consciência para dizer assim, mas eu cometi na época, aí tem o TVP, já viram? Terapia de vidas passadas. Aí você vai lá para trás, aí ó, você era um frade que assassinou e tudo, então essa trozoba no teu presente, com aquilo. Aí você volta aqui e fala, te resta alguma coisa além de aceitar a trozoba? Não, não resta. Você tem que aceitar a trozoba e pronto, e ficou. Porque você foi cometer um erro lá na outra vida, meu irmão. E aí como é que você altera isso? Aceita. Então, desculpa, eu acho assim, são conexões que no final das contas, obviamente, que se tivessem pessoas que acreditassem genuinamente nisso aqui, eu me valeria de uma polidez muito mais delicada para entrar nesse assunto, né? Mas o que eu quero chamar, sobretudo, é para a gente poder pensar e refletir acerca daquilo que a gente alimenta e os efeitos inevitáveis que isso gera. Porque eu conheço a vida de muita gente que se resume a rituais, vícios e compensações como forma, de alguma forma, desanuviar a pressão exercida por aquilo que elas acreditam que não podem mudar, justamente pelo olhar que elas debruçam na análise das coisas. Porque, veja, como é reparar uma coisa que conscientemente você foi lembrado apenas numa terapia de regressão, mas na verdade aquilo não possui a menor concreção nas suas escolhas maduras e adultas. Se nós somos convidados, sequer até por uma proposta psicologicamente viável, a não nos torturarmos por erros que nós cometemos na adolescência e na infância, porque na época nós não tínhamos o patamar de consciência que nós temos hoje. Imagine o que você tropeçou quando você existia na era medieval, velho. Como é que a gente casa esse negócio? Aí não dá para casar. Eu fico vendo psicologicamente inviável a coisa, de modo que a ressurreição, ela viabiliza o recomeço, que nasce de uma decisão que delirantemente abraça o compromisso de crer. A natureza fala por si só, né? É como se fosse o anoitecer e o amanhecer. Ok, é isso aí. É isso aí. E olha como é que é diário a coisa, né? Diário. É diário, né? O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria só vem na próxima encarnação. Não. Só que quando você